hoje nós vamos dar continuidade, né? Oi, Renan, boa tarde. Como é que tá a quarentena em Leeds? Vamos dar continuidade à live de ontem, né? Sim. Para quem não assistiu de ontem, tá lá no nosso canal, no Isso, já está lá no YouTube. YouTube. Se inscreve lá no canal para ir recebendo as lives que foram perdidas. Isso. E dá um joinha lá. Quem for Clica che... no sininho para receber as informações das próximas lives, né? A gente vai postando vídeo, né? Não é só live, não. Às vezes a gente gera vídeos também, a gente posta lá, Uhum. né? Paulo de Leeds também. Tudo bom, Paulo? Manda um beijo para Lilinha, viu? Então hoje, voltando, né, à parte 2 da ufologia, que É. é intraterrestre, ultra, extraterrestres, Confederação Galáctica, Governo Estelar. O negócio é extenso. Então eu coloquei como ufologia 2 aí, pra ficar Pronto, mais facilitou a fácil. vida. Porque são muitos temas. Ontem a gente fez o primeiro, né, parte 1, a gente falou das raças, dos Nós falamos dos tipos, intraterrestres, dos né? Quais terrestres. seriam, né, a origem, pelo menos, de algumas fontes que a gente coletou informações, né? Qual a origem dos intraterrestres, qual a origem dos terrestres, né? O que é mais legal é isso, né? A gente, da onde que nós viemos, quem nós somos, né? A gente fala muito de extraterrestres, mas a gente mesmo, a gente não sabe, né? Existe a raça amarela, a negra, a branca, E se tem uma nós diferença muito grande, né? temos DNA extraterrestre? E se nós somos os hostis extraterrestres que moramos, somos terrestres agora? Né? Então, É, o Renan, manda um beijo aí pros seus tios, seu tio, seu pai, tá bom? Naldo. Gosto muito deles, morrendo de saudade deles. Pro Lúcio também. então assim, eu acho que, então ontem nós falamos das raças que geraram os intraterrestres, né? Também falamos das raças dos terrestres, né? Pelo menos nas informações que nós temos contato, no que diz respeito à ufologia, principalmente. Já dentro daquele conceito de que nós fomos colonizados, né? Foi feita uma hibridação genética entre os proto-hominídeos, né? E seres principalmente vindos de Órion, né? A nossa matriz genética é principalmente de Órion, segundo as informações que nos chegam dos extraterrestres. Márcia, tudo bem? Aí nós falamos também dos extraterrestres e detalhamos um pouco sobre cada raça de extraterrestres, né? Que se tem Que se tem notícia. notícia. Pode ter muito mais que a gente não sabe, né? Tudo Exatamente. é a coisa muito ampla, né? A gente fez aquela meio, entre aspas, a conta de quantos zilhões, né, de galáxias nós temos. Será que a vida é só aqui? Seria meio É, desperdício, meio triste isso, a né? conta foi de planeta, de sóis, né? De só. Quantos Ah, tá, sóis de sóis. possíveis que existe no universo observável? É o número um, com 7 grupos de 3 zeros, ou seja, com Sóis. 21 zeros. Isso de sóis. Cada sol vai ter E onde planetas girando em volta. se observa também, o que não observa, né? Então, gente, é muito, muito amplo esse assunto, tá? E a gente está passando aqui, não é verdade absoluta, porque isso tudo ainda é um estudo, tem várias teorias e tal, né? A coisa ainda não está assim, dissecada para a humanidade, para todo Eu mundo. acho que é importante ressaltar isso, né? São informações que não são minha e da Letícia. Nós coletamos informações de várias fontes, diversas fontes, As né? fontes mais confiáveis possíveis também, Fontes, porque, nossa, tem assim, muita coisa aí que não dá nem para cogitar que seja olha, realidade. algumas fontes, né? Pequenos fragmentos de informações são livros da Vedre, Anne Besant, Raymond Bernard, Ouspensky, Sociedade Brasileira de Obiose, Plano Cósmico da Federação Galáctica, Rodolfo Domênico Pizinga. Esse tem um site na internet que é super interessante, viu? Eu recomendo que vocês entrem lá, chama-se pazprofundes.org. E muitas outras fontes também que vão até da nossa experiência, do nosso conhecimento, a Sheliana, né, que nós assistimos live, né, onde que ela falou um pouco mais extensamente sobre
sobre algumas informações muito interessantes e relevantes, tá? Então, nós coletamos essas informações e colocamos tudo num bojo só, porque estão tudo dispersos. Eu realmente nunca vi as informações assim tão condensadas, organizadas, né, de uma forma a facilitar a compreensão sobre a questão dos seres terrestres e que não são terrestres, extra, ultraterrestres também. Esse assunto também é legal para a pessoa questionar, né? Tipo, poxa, o planeta Terra é isso tudo que é o só, o que a gente conhece, né? E ao mesmo tempo lá de cima é um pontinho lá no meio do nada, entendeu? Tipo, nós somos tudo e nós somos nada ao mesmo tempo. Isso, com esses zilhões de sóis, né, galáxias, então essa live é um motivo para questionar. Independente, tem gente que fala, não acredito em extraterrestre, tudo bem, sabe-se lá se do seu DNA é extraterrestre. Mas assim, não importa, é para questionar essa situação, essa teoria, análise, pesquisa, não sei. São informações para a gente ter consciência, né? Eu creio que a maior parte dos nossos pessoas que assistem os vídeos e coisa e tal, são pessoas assim, que já são mais afeitas ao esoterismo, né? Então não tem tanto resistência, não é aquele tipo de pessoa que descarta lógica, a possibilidade. Nós fizemos aqui em São Tomé já alguns encontros ufológicos. Fizemos em Caxambu também. Fizemos em Caxambu. E assim, eu falei lá, uma hora eu tomei a palavra, até assustei o povo. Falei, olha, tem certeza que aqui ninguém acredita em extraterrestre. O povo ficou assim, não acredita, porque tem certeza, né? Porque essa questão de extraterrestre já não é motivo de fé, né? É um motivo de consciência, de lógica, de razoabilidade, né? Então, é bem assim. Tem vários fatos, vários históricos, inclusive documentos militares da NASA, tal. Acabou de lançar aí 3 vídeos, né? A NASA, a Marinha. Ontem, né? NASA não, a Marinha dos Estados Unidos, Isso, então assim, existem fatos, existe muita cobertura em cima, né? Tipo, abafa o caso. Aqui mesmo, no sul de Minas, né? Além de vários avistamentos, várias coisas nas cidades todas, inclusive São Tomé das Letras é famoso, né? Por ufologia. Varginha, lembra do ET de Varginha, uns anos, décadas atrás? Então, Varginha é aqui do lado. Uns dizem que o ET saiu daqui de São Tomé e foi para Varginha. E, de fato, lá na praça, lá tudo de ET, sabe? Então... E assim, tem gente que fala, por que os extraterrestres não aparecem, não descem a nave? Gente, eles são, em sua grande maioria, de outros planos. Para eles é muito difícil descer para o plano físico, se tornarem denso, consequentemente visíveis e tangíveis. Somos nós que temos que elevar a nossa vibração. Por outro lado, são seres, às vezes, de locais tão distantes, mas são muito distantes. Aliás, eu vi uma entrevista de um cientista falando o seguinte, né? Se foi perguntado se eles não acreditam que existam civilizações mesmo, porque micróbio é fácil falar, vida, fala micróbio, tá, mas civilizações. O que o cientista bem ponderado, se não me engano foi do CNPq, ele falou o seguinte, olha, nós não duvidamos que possa existir, né, dentre tantos bilhões e milhões de sóis, estrelas e planetas, né, uma vida consciente. O problema é a distância. Como que eles vão vir para cá? Como? A luz do Sol, gente, só para ter uma noção, o Sol está aqui do lado, é a nossa estrela, né? A luz do Sol, para chegar aqui na Terra, demora 8 minutos. Se apagasse um dia de uma hora para outra o Sol, nós íamos demorar 8 minutos para ficar na escuridão. E é o mais perto que tem, né? Então, assim, a distância é muito grande. E aí o que acontece? Também relatos de extraterrestres falam, olha, nós chegamos à conclusão que desenvolver uma tecnologia para viajar nesse espaço sideral, nessa distância tão longa, não vale a pena. É muito mais fácil a gente fazer uma projeção astral ou uma projeção mental. E vem pra cá, instantaneamente, pronto. Daquela teoria meio revoltada, de vez em quando, assim, tipo, a humanidade está tão hostil, entendeu? Pra que eu vou naquele mundo lá? Mundo de maluco? Bom, o Renan tá falando, conhece o documentário do Data Limite? Muito esclarecedor sobre isso. Sim, nós assistimos e até nós falamos aqui do Chico Xavier numa live anterior, tá? Cristiano, ei Cristiano, quanto tempo, hein? Onde será que você está?
Letícia, estou me aprofundando nessa área. Estou tentando traçar a trajetória dos 4 mais conhecidos, que é o Nostradamus, a Baba Vanga, o Chico Xavier e o Garoto de Marte. São pessoas que vale a pena ser estudados. É verdade. Muito se fala, né, de Nostradamus há muito tempo. Acho que desde quando eu sou criança eu escuto falar de Nostradamus. Essa Baba Vanga é uma coisa que uma mulher que eu conheci há uns anos, né, sobre a história. E Chico Xavier também, né, gente? É o nosso mais se fala aqui. Vale a pena a gente pesquisar. Tem que Vale a pesquisar. pena Não assistir Data existe Limite, tá? uma verdade absoluta. O que nós estamos colocando aqui é só uma síntese da pesquisa que nós fizemos, do que está disponível na internet. Certamente existem mais verdades. Talvez o que nós estamos colocando para vocês aqui encoberta. São meias verdades, tá? Pode ser coisas diferentes. Então, assim, nós estamos colocando o que tem de informação, tá? Possivelmente muitas outras coisas diferentes podem muito mais surgir. Do que nossa van filosofia. Isso, até com relação, por exemplo, aos intraterrestres, nós falamos daquelas raças conforme os informes de extraterrestres, mas a Sociedade Brasileira de Obiose, por exemplo, ela tem uma outra abordagem que eu convido vocês a estudarem, a ver, é interessante. Super interessante. Tem um livro bem antigo, mas eu acho que existe para comprar, se não comprar em editora, tem em sebo, que é a Terra Oca, que fala das 3 cidades, Badagas, Duarte e Agartha, né, dentro da tradição da eubiose. E a Shambhala, e o assunto é vasto. Nós vamos falar de Shambhala ainda hoje, né? Vamos falar então dos ultraterrestres. Ontem nós falamos dos intras, dos terrestres que foram criados, digamos assim, né, por manipulação genética, então ficaram aqui na superfície da Terra, e nós falamos dos extraterrestres mais conhecidos. Então vamos entrar hoje primeiro no tema inicial, que são os ultraterrestres. Os ultraterrestres, gente, é um termo vindo do latim. Ele é composto de ultra, o que está além, né? É o que está além. Mais terrestre, ou seja, da Terra, ou a ela que referente à matéria, ligada à matéria, né? Denso ou transitório. Então, o ultraterrestre é o que está além do denso e transitório, aquele que está muito além. Às vezes a gente poderia incluir nisso os extraterrestres também, mas os ultraterrestres, vocês vão ver, é uma coisa muito mais além, muito mais além, né? Foi o astrônomo e espírita francês Camille Flammarion, que viveu entre 1842 e 1925, quem grafou pela primeira vez o nome ultraterrestre numa obra literária. Ele fez isso no livro Récits de l'Infini, em francês, né, editado na França, em 1872. Esse assunto aliás, esse assunto já desde os Vimanas lá, hindus, então é um assunto já muito antigo. No Brasil, olha, essa obra foi publicada em 1938 pela Federação Espírita Brasileira, com o título de Narrações do Infinito. Então, acho que vale até a pena, quem quiser pesquisar, né, procurar, encontrar essa obra, ler, né? O que são os ultraterrestres? Olha, são espíritos encarnados em um mundo diferente da Terra. Não procedem de um planeta, mas de um mundo etéreo que interpenetra o nosso e não nos é perceptível. Pode ser tipo aqueles seres de energia. Isso, até aí normal. Agora, olha, esses seres são seres que estão muito além das galáxias conhecidas. Tá? Então, nós temos a nossa galáxia, a Via Láctea, tá? Existem outras galáxias, por exemplo, Andrômeda, que são conhecidas. Os ultraterrestres estão além disso. Encontram-se no limiar entre o mundo material, né, seja em que dimensão ou vibração for, e o mundo divino ou espiritual. Porque às vezes a gente pensa que o mundo material é só isso que a gente pode pegar e ver aqui. Não. Existe matéria em outros planos também. Em outros planos. Então, há uma diferenciação entre o que é espírito e o que é dimensões materiais, dimensões, sendo que a dimensão física é a mais densa, é a mais baixa. Tá? Então é importante entender isso. Ok? Olha, os ultraterrestres existem num estado mais rarefeito de energia, né? E inventaram um modo de fazer uso de suas intensas forças de pensamento, ou usar uma tecnologia de formas pensamento,
para moldar as formas de pacote de energia através de aberturas dimensionais. Ok? Quando a gente estuda hermetismo, por exemplo, uma das leis que fala do hermetismo, tudo é mente. A mente é que cria através do mental, tá? Então, esses seres estão lá em cima, não no mental concreto, no mental abstrato. Olha, eles usam a forma de energia do veículo, né? Em que é feito, é uma forma superluminal, ou seja, uma luz superior, ao qual os antigos chamavam de Merkavá. O pessoal hoje está famoso Merkavá, Tá, todo mundo fala em Merkavá e tal, né? Que encapsula o corpo na viagem de dimensão para dimensão. Certo? Então são os ultraterrestres. Então nós falamos aí, considerando ontem, intraterrestre, terrestre, extraterrestre e ultraterrestres, ok? Desde lá de baixo até lá na frente. Então essa é a realidade. É importante a gente compreender isso. E às vezes, Letícia, eu vejo assim, o pessoal acha muito simples, né? Até o professor Laércio Fonseca, ele brinca muito, né? Da onde você veio, né? Como se a pessoa tivesse uma carteirinha, uma identidade, né? Poxa vida, gente. Olha, imagina, aqui dentro do Brasil, né? Da onde você veio? Eu vim de Minas Gerais. Que lugar de Minas, gente? Minas extenso. Minas tem... eu ia falar que eu vim do Rio. Que lugar do Rio? Pois é. Minas tem, assim, muitos municípios, mas muitos municípios. Eu posso estar errado, mas me vem à memória mais de 500 municípios, para vocês terem uma ideia. Muita cidadezinha. Então, assim, como é que você vai localizar? E a realidade é tão diferente de Minas. Você pega o Vale do Jequitinhonha, por exemplo. Minas e pega sul de Minas. Você pega o Triângulo Mineiro. Olha, a realidade é totalmente diferente. Então, se falar que veio de uma estrela, gente, de uma estrela tem planetas, né, que nem o nosso. Dos planetas existem continentes, existem países. Só para ter uma noção. Como se fosse uma coisa... que nem eu chegar pra, vamos supor, falar... Você veio de onde? Eu vim do planeta Terra. De onde da Terra, né? Qual lugar? Né? É enorme. Ontem nós vimos, falando dos intraterrestres, por exemplo, os que a gente chama de Greys, tem várias origens diferentes. Zeta Reticuli, do próprio Orion, tem os Greys altos, os Greys baixos, assim, tem uma variedade muito grande. Então não é tão simples, gente, não é tão simples. Então, se nós aqui na Terra temos uma variedade, sim. Temos japonês, coreano, latino, nórdico e tudo mais, índio, né? Então nós temos uma variedade aqui. Por que a gente acha que lá é tudo igual? Eu quero dar uma informação aqui para quem não é tão afeito à ufologia, às vezes não tem oportunidade, né? De ouvir um extraterrestre falando. Ouvir um extraterrestre. Como é que faz, Juarez? YouTube. Lá tem 2 entrevistas que eu vou recomendar para vocês, que é super interessante. E dentro daquilo que a gente tem de experiência, de conhecimento, de fato, são seres extraterrestres usando, né, o veículo físico de algum humano, né, para falar. Não é bem canalização, não. Como é que mais que isso. Lá, num deles vai explicar direitinho. Olha, um deles chama-se Entrevista com Extraterrestre Golan. Digita aí, entrevista com extraterrestre Golan, ok? Tá? Vai ser muito interessante. A segunda é a Sheliana. E a Mônica de Medeiros. A Mônica de Medeiros, que canaliza, médica, né? isso, é uma que médica. Da Casa do Consolador, que, entre aspas, canaliza o nome? Isso. É essa tal Sheliana. Então, o título é assim, Sheliana, S-H-E, 2 L's, Y, 2 N's de navio, A. Revela como é a vida em seu planeta Hiparian. Hiparian com N no final. Ok? Também lá, você vai... O da Sheliana é um áudio. Você vai ouvir um relato como que é a vida no outro planeta. Muito interessante. Recomendo com força. Pode assistir que não vão se decepcionar. Ok? Gente, agora nós vamos falar de um assunto super importante. Um assunto que eu não vi em quase lugar nenhum, né? Lógico que se eu estou falando para vocês é porque eu vi em algum local, mas essa informação ela veio do plano cósmico da Federação Galáctica, tá?
não é de outro, mas ela veio junto com alguma outra fonte também, que é aquela do Pezinga lá, que eu falei logo no começo. A gente vai falar do governo oculto do mundo. Só que não aquele que o pessoal faz de teoria da conspiração, fala que os Illuminati estão querendo governar e que manda e que não sei o quê. Outro governo oculto. Calma lá. Gente, eu, Juarez, sabe, eu não gosto de teoria da conspiração. Não acho que exista. Porque é o seguinte, essas pessoas negativas existem? Sim, existem. Existem seres negativos? Sim, existem, não nego isso. O que eu não concordo é que exista uma união entre eles, uma confraria, e que eles estabeleceram um plano. Não. Todos eles querem dominar a Terra. Mas o que existe entre eles, como é que você chama? São alianças. Não existe amizade. São alianças circunstanciais. Só. Você me ajuda aqui que eu te ajudo lá, mas lá na frente, quando eu não precisar mais da sua ajuda, eu puxo o tapete. Exatamente. Não existe um plano, gente, não existe uma união, não existe uma consciência, uma harmonia, sabe? Um objetivo que todos trabalham em conjunto. Pode até ter essa aliança, tentar e tal, Isso. mas um conjunto, assim, igual você tá falando, uma fraternidade, não. Porque eles não são fraternos. Ali eles brigam, eles estão juntos hoje, amanhã estão brigando um com o outro, sabe? Não chegam em acordo, não é assim, tá? Então, esquece essa teoria da conspiração que fala que existe um governo oculto negativo de reptiliano, de draconiano. Existem os reptilianos, existem os draconianos, alguns são confederados e outros não são. O que não são, querem, né, ou queriam dominar e controlar. O que acontece? Por que eu estou falando queriam? Porque quem se instalou no poder, se entronizou, né, se entronou, se adonou do poder, está lá. Né? Mas agora já está tudo sendo abalado, segundo até relato da própria Sheliana, os seres trevosos estão sendo exilados em massa do nosso planeta, então está acabando essa história, gente, está acabando, tá? Está acabando, e segundo a Sheliana, e bate mais ou menos com as informações do Chico Xavier, em 2057 nós já não teremos, né, a massa de seres trevosos que nós temos hoje, atrapalhando nossa evolução planetária. Ok? Oi, Tânia, tudo bem? Mas isso tudo aí sim, está dentro dos planos do governo oculto do mundo, que é um governo estelar. Muito bem. Agora eu vou falar de mim. Para mim, Juarez, ok? O plano espiritual, ele não desce aqui. Ele inspira, né? Incentiva esses seres de outros planos intermediários para realizarem um trabalho aqui conosco na Terra. É como se eles fossem usados, são veículos, assim como nós estamos sendo usados, tanto para os seres espirituais, para falar da Era de Aquários, como seres ultraterrestres e extraterrestres, para a gente falar de ufologia e passar para vocês essas informações aqui no plano físico, tá? Então, para mim, funciona assim, né? Existe uma coisa que vem desde lá de cima e vem descendo e os seres vão se autoconvocando, né? Se colocando como voluntários para esse trabalho evolutivo, de forma consciente ou não. Então, isso acontece certamente comigo, para mim é consciente, né? Não sei para você, que está aí, e que pode divulgar essas informações. Muito bem. Então, olha, vamos começar lá de cima? Vamos começar lá de cima, tá? Olha, existe o conselho de Hellel. Hellel, começa com H, H-E-L-L-E-L, Hellel, ou Hellel, né? Que é um conselho do superaglomerado de galáxias. Muito bem. Esse conselho, certamente, é composto de ultraterrestres. Então, foi importante o que nós falamos antes para vocês entenderem, para a gente entender, né? Ele é composto de ultraterrestres, que concebeu o plano, né? O plano evolutivo aí da Confederação Galáctica. Ou Galáctico, não da Confederação, o plano galáctico, tá? Porque nós explicamos que além da Confederação existem outras formas
de se unir também, que os extraterrestres se unem para trabalhar em conjunto, né, atingir objetivos e coisa e tal. Nós explicamos na live passada que a confederação é como se fosse uma ONU, né, que conglomera algumas civilizações, certo? Muito Juliana bem. E Cristiano, os dois aí. Nossa, que saudade de vocês, hein? Muito bem. Abaixo desse conselho de Elel, de ultraterrestres, existe o conselho dos 9 de Andrômeda. Okay? Esse conselho dos 9, Juarez, eu entendi que seria como se fosse um conselho de um grupo de galáxias. Tá? Seria um conselho subordinado ao conselho de Elel, né? Um conselho espiritual, conselho cósmico, estelar, de gestão de um grupo de galáxias, né? Então você já imagina que existem muitos sóis, muitos planetas sob a coordenação desse conselho dos 9 de Andrômeda. Junto com esse, logo abaixo desse conselho dos 9 de Andrômeda, existem 24 anciões da galáxia, da Via Láctea. Então, agora nós já estamos na nossa galáxia, né? Então, o Conselho dos 9 de Andrômeda é de um grupo local, é um grupo de galáxias, certo? Então, aliás, falando desse Conselho dos 9, né? Quem que deu palestra pra gente, como é que é o nome? Sobre o Conselho dos 9. Paulo Iannuzzi? Paulo Iannuzzi deu uma palestra maravilhosa sobre o Conselho dos 9. Aí que você vai entender o que significa esse Conselho dos 9. Uma palestra longa, mas maravilhosa. Paulo Iannuzzi, do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, Paulo. Cara, é muito bom, muito bom. Renomado. Recomendo. Palestrante internacional, bem recomendado, né? Então, na Via Láctea, nós teríamos, então, os 24 anciões da galáxia, certo? E o que são esses 24? Olha, é o dobro de 12. 12 é a estrutura, a organização astrológica que nós aprendemos, inclusive, com os extraterrestres, eles que ensinaram a astrologia ou as leis cósmicas para nós. Ontem a gente comentou sobre isso na live. Isso, na live de ontem, né? Tá bem isso, ok? Segundo a Sheliana, no centro da nossa galáxia tem um buraco negro e 2 quasares como guardiões. Só para deixar claro, né? O buraco negro, o que é o buraco negro? Ele é como se fosse um imenso portal, um vórtice para outro mundo, para outra dimensão, para outra realidade. Tá certo? Olha, gente, eu entendo o seguinte. Na gnose, o mestre Samael, ele ensinava o seguinte: se você pegar uma nave aqui da Terra, né, e for a Vênus, por exemplo, né, pega a nave e vai até Vênus. Você vai ver Vênus com os olhos da Terra, que você saiu, né, da superfície da Terra, como terrestre. Agora, se espiritualmente você for para o centro da Terra, como se fosse o coração, e se projetasse e saísse no coração, no centro de Vênus, e saísse do centro de Vênus na superfície de Vênus, aí você veria Vênus com os olhos do venusiano. Isso, gente, é fácil de perceber porque é uma questão de empatia, né? É que nem julgar o nosso vizinho, julgar a outra pessoa. Se a gente olhar superficialmente, julgar com os nossos olhares, com os nossos paradigmas, ele é uma coisa. Agora, se você procurar ver pelo olho dele, a história dele, o que está acontecendo na vida dele, a realidade dele, aí você vai ver a coisa de forma diferente. Tá? Então, é a mesma coisa que eu penso que acontece aí, né? Então, no centro da Via Láctea existe um buraco negro, a gente entrando pelo centro do buraco negro, sairia com outros olhos, uma outra realidade, para ver as outras galáxias, e talvez seja essa visão que o Conselho dos 9 de Andrômeda tem. Totalmente diferente da visão da nossa Via Láctea. Tá? E só lembrando... Lídia, bem-vinda. Só lembrando, olha. Então, esotericamente, nós temos o nosso Sol central que fica no centro da Terra. Pareis, não tem Sol lá no físico, não. Espiritualmente, tem. O nosso primeiro Sol é no centro da Terra. Esse Sol tem o Sol que é o Sol do Sistema Solar. Tá?
Esse Sol do sistema solar tem um outro Sol, ok? E que pode ter como centro esse buraco negro. Porque fala assim, mas só o que é real é aquilo que a gente pode tocar, tangível, material, físico e tal. Mas, por exemplo, sentimos saudade, sentimos tristeza, sentimos amor, sentimos raiva. Exemplo, esses sentimentos você pode tocar? Não. Não, mas você sente. Então, é verdade, ele existe. Ele existe. É inconteste. Ninguém contesta os sentimentos, né? essas coisas. Então, assim, existe. É que a gente não enxerga tudo. Bom, então, olha, unindo-se esses 24 anciões da Via Láctea, da galáxia, né? Da nossa galáxia, Via Láctea, com os 9, com o Conselho dos 9 de Andrômeda, forma-se o que é conhecido por Grande Irmandade Branca da Estrela. Grande Irmandade Branca da Estrela. E essa Grande Irmandade, então, é composta de 24 anciões mais 9, né, do Conselho. Formam, então, 33, que são os graus muito conhecidos da maçonaria. Uhum. E que, por acaso, também é o número de vértebras da nossa coluna vertebral. Certo? Observa como tem uma lógica, observa como tem alguma relação direta. As coisas não acontecem por acaso, não é aleatório e nem de bagunçado, gente. Nós estamos num cosmos. Cosmos é a palavra grega para ordem, para organização. E tudo é formado de acordo com as leis cósmicas, que nós entendemos como numerologia, ou astrologia, ou cabalá. Tá? Muito bem. Então, nós temos esses 24 anciões da galáxia, certo? Galáxia como um todo. Aqui, no nosso sistema, olha, existe uma grande irmandade branca, né? Que é aqui que rege a Terra, o sistema solar. Grande Irmandade Branca. A outra é a Grande Irmandade Branca da Estrela. Essa Grande Irmandade Branca seria aquela fraternidade branca ou ainda está acima? Eu não saberia dizer. Eu não vou ousar falar. Porque tem a famosa fraternidade branca que todo mundo fala. A loja branca. Loja branca, isso. Mas é por aí. Se é essa aqui da Irmandade Branca só, que está relacionada à Terra, ao Sistema Solar, ou se é aquela outra, formada pelo Conselho dos 9, os 24 anciões, eu já não sei dizer. Porque é tanta Irmandade, fraternidade branca, que a gente também se confunde, né? Aqui, lá e tal. É complicado. Bom, essa grande fraternidade branca, né, que seria o governo sideral, estelar, ao qual a Terra está subordinado, ou talvez todos os planetas também do Sistema Solar, essa grande Irmandade Branca é composta por 33 membros. Também. 33. Olha, de novo, né? É um reflexo. É que nem as leis. As leis municipais tendem a refletir mais ou menos a mesma estrutura das leis estaduais, que, por sua vez, refletem mais ou menos as leis federais. É assim que funciona, né? Lei é lei. Você vai adaptando para a sua realidade. Só que essa grande fraternidade branca da Terra ou do Sistema Solar é composta por 33 civilizações mais uma. Como assim mais uma? Acontece o seguinte, que deveria ter o representante de Órion. Só que, como eles guerrearam, como nós explicamos lá na live passada, né? Não foi naquela... não foi ontem, não. Essa aí foi lá na Queda dos Anjos 3. Na Queda dos Anjos, que foram 3 lives de Queda dos Anjos. A Queda dos Anjos 3, nós falamos sobre a criação híbrida do ser humano aqui na face da Terra. Tá? Então, o Órion entrou em guerra. Só que acontece o seguinte, nós aqui somos descendentes de Órion. Nós temos a genética de Órion. E 2 seres de Órion vieram para cá. Eles foram trazidos e são responsáveis pela evolução aqui na Terra, que é o Gadriel, que é o cientista geneticista, né? Que foi um dos 7 cientistas, de novo 7, ora outra lei, né? Que trabalharam a genética aqui no planeta Terra. Ele está aqui, segundo as informações, ele está aqui dentro nos mundos intraterrestres,
junto com Satanael. Satanael era um general lá de Órion. Uma grande hierarquia, ele estava lá em cima. E como, então, nós temos a genética de Órion e Satanael está aqui, então ele representa tanto Órion quanto a Terra nessa grande Irmandade Branca. Certo? Muito bem. E qual a localização dessa grande Irmandade Branca? Obviamente não é no plano físico, ok? É no plano espiritual. Antigamente, segundo as informações teosóficas, né, de Anne Besant e tal, ele localizava-se no deserto de Gobi. O deserto de Gobi fica entre a Mongólia e o Tibete. Até aquele livro Profecia Celestina fala do Tibete, né? Tem muitas tradições que falam do Tibete. Mas a teosofia, ela traz uma informação mais atualizada do que os textos mais antigos. E qual é essa atualização? Que mudou-se. Essa localização mudou-se, migrou-se lá do deserto de Gobi para onde? Para o Brasil. Para o Brasil. Então, olha só, é mais uma informação. O Chico Xavier tem essa coisa também de falar do futuro do Brasil e tal. Tem várias lideranças espirituais. Fala das lideranças espirituais que falam do Brasil como centro espiritual da nova era da Era de Aquários. Né? Se eu não me engano, Dom Bosco também, né, o padre, né, ele também tem isso. Ele fala que o Brasil vai ser a sede espiritual futura da nova era. Várias pessoas, várias teorias, tudo que o Brasil é a nova era, o futuro ali. Aqui, né? Agora, onde no Brasil? Aí tem que perguntar pro pessoal da Eubiose. Isso é um segredo que eles guardam as 7 chaves. Tem 7 cidades sagradas. Será que seria uma das 7 cidades sagradas? Somente os iniciados é que sabem. Alguns falam que foi lá pro lado de Curitiba. Outras fontes falam que foi disperso, não está num local só, está em vários locais. Tá? Então, assim, nós não temos uma informação precisa e confiável para passar. Então, a gente prefere não passar. Né? Sim. Agora, qual seria o centro o centro esotérico dessa grande Irmandade Branca? É um local chamado Shambhala, também conhecido por Shangri-La. Né? Na tradição esotérica, já ouvimos falar, certamente você que está assistindo aí já ouviu falar de Shambhala ou Shangri-La em algum momento. Nem que seja na corredeira de Shangri-La, aqui em São Tomé, que tem o nome. Aqui em São Tomé, as corredeiras de Shangri-La. Né? Shambhala, gente, ou Shangri-La, seria o centro da cidade de Agartha. Lembra que ali atrás eu falei das 3 cidades que a Eubiose fala? Badagas, Duarte e Agartha? Né? Então, o centro de Agartha é Shambhala. Essa Shambhala é governada por 12 membros, olha o 12 aí, olha a estrutura astrológica, né? E teria 22 templos. 22 templos. Ok? Esse governo oculto, como que ele funcionaria? Como uma sinarquia universal. Né? E o centro dessa sinarquia seria Sanat Kumara, ou Sanat Kumara. É um Kumara. Da Fraternidade Branca. Também. É um dos, como que fala, dos raios lá da Fraternidade Branca. Também, né? Aí tem que ver, existe muita confusão com relação à Fraternidade Branca. Quando vocês forem estudar, eu sugiro que estudem, e se forem estudar a Fraternidade Branca, estudem aquelas fontes ligadas à teosofia, tá? Estudar Blavatsky primeiro, Anne Besant, ok? São fontes muito mais sólidas e confiáveis. Cada coisa, em cada fonte, que tipo, não tem como nem cogitar a realidade. Outro nome conhecido, olha, esse governo oculto, ele exerce o sacerdócio de Melquisedeque. Esse nome é bíblico, está na Bíblia, Melquisedeque, tá? Então, ao sacerdócio de Melquisedeque, concentrado em Sanat Kumara. Muito bem. Eu usei um termo, a sinarquia universal. O que é sinarquia? Olha, sinarquia é um vocábulo composto por 2 palavras gregas. A primeira, sun, que remete para a união ou conjunção, acordo, concomitância, combinação, enfim, para o que é comum.
A segunda, arqué, para princípio, fundamento, autoridade, império, com relação semântica e lexical com o verbo arque, de que aproveita uma significação mais abrangente ainda, como guia, ir à frente, tomar a iniciativa, ser o fundamento que prevalece, né? Então, por exemplo, monarquia, ou seja, é invertendo a ordem, o governo que pelo mando de um. Então, sinarquia é um sistema filosófico, político de uma sociedade perfeita, governada por sábios e não por uma classe política corruptível, como a que conhecemos atualmente. É aquela ideia também de ser seres espirituais, seres despertos, iluminados, conscientes, né, com a divindade em evidência. A visão dessa sociedade futura foi desenvolvida por Saint-Yves d'Alvedre, figura ímpar, considerado um dos luminares da teosofia, aclamado pelos rosacrucianos, um grande mestre proeminente na história do ocultismo na França do século XIX. Ou seja, não é de hoje que tem esse conceito, que tem esse conhecimento, essa informação, né? Saint-Yves d'Alvedre, viveu entre 1842 e 1909. Foi uma personagem interessante do ocultismo francês que procurou elaborar um sistema filosófico político com vista à instauração de uma sociedade perfeita governada por sábios. Ou seja, essa é a leitura que a maioria dos teóricos fazem, mas ele certamente ele teve a inspiração, ou então às vezes ele teve a experiência, ele foi lá, mostraram para ele isso e funcionando, né? O sistema sinárquico elaborado por si foi bastante influenciado pela visão e interpretação cabalística da história. Então, olha, há um envolvimento direto entre ufologia, cabala, que é bem esoterismo, né? Espiritismo, não dá para separar essas coisas, gente. Olha, Saint-Yves d'Alvedre é uma das mais proeminentes personalidades do movimento de ressurgência do ocultismo na França, a partir da segunda metade do século XIX. Então, assim, aquele ufólogo que preconiza se distanciar do ocultismo, do esoterismo, ele está equivocado. Pelo contrário, quanto mais se sabe, mais irá se aproximar. Mais irá se aproximar, né? Então, assim, essa sinarquia, esse governo oculto, é governada por uma entidade superior, né? Um soberano pontífice. Agora, na verdade, as informações, principalmente teosóficas e da Sociedade Brasileira de Obiose, fala que é um triunvirato, né? São três seres que são um só. Aí é como se fosse a trindade católica. São três que são um só. Em outras fontes fala que essa gestão é de 12, realizada por 12. Agora, 12 é 9 mais 3 de novo, como é lá em cima. Então, possivelmente existe um conselho dos 9, né? E esse triunvirato, que é formado por Brahmatma, que é o espírito universal, que segundo as informações, segundo a tradição, ele é aquele que fica face a face com Deus. E que está relacionado com a mirra, que representa o que é incorruptível. A mirra dos três ex-magos lá. Tá? A segunda figura seria Mahatman, que representa a alma universal, que sabe sobre o futuro. Então, Brahmatman, ele fala face a face com Deus. Mahatma ou Mahatman, né, seria a alma universal que sabe o futuro, está relacionado com o incenso que representa o sacerdócio. Qual o sacerdócio? De Melquisedeque. Apesar de que existem subplanos, subdivisões. Aquele livro que você citou numa live, não lembro qual, sobre o livro de Enoque, A Chaves de Enoque? Chaves do livro de Enoque. Adoro esse livro de né, ser. Como é que chama? Quem foi o autor dele mesmo? Foi o... Não sei se é o nome agora. Ele era um cientista da NASA. Lá ele fala de 3 sacerdócios, né? Um é de Enoque, um é de Melquisedeque, e o terceiro eu não me lembro. Bom,
o livro é tão grosso que tem... E a terceira pessoa dessa trimurde seria Mahanga, que está relacionado com a organização material do cosmos. Olha só, como se fossem gestões, certo? Ele sabe as causas do futuro, o que está causando os desdobramentos com relação ao futuro, certo? E ele estaria relacionado com o ouro, que é o símbolo do rei, materialmente falando. Tem lógica. Sim, tem lógica. Gente, isso não é uma coisa leviana que o Juarez está falando, porque ele acha. Não. Isso é uma pesquisa que eu fiz baseado em informações da teosofia, da Sociedade Brasileira de Oviose, de pensadores, como vocês viram aí, do século passado, século anterior. São coisas que vão se combinando, se colimando, né, uma à outra, tá? Então, assim, são informações que é legal, que é importante a gente levar em consideração, entender que é uma coisa séria e principalmente que traz uma ordem, uma coerência, porque a priori a gente pensa, mas peraí, é uma bagunça que o extraterrestre que vier vem aqui? Não, existe uma ordem, existe uma lógica, existe um plano cósmico, ok? A Sheliana falou naquela entrevista de áudio que eu citei, que eu sugeri para vocês no início, ela falou que os brasileiros, né, de novo, são a esperança desse grupo todo que está fazendo esse processo para nos levarmos à etapa da regeneração planetária. Bora transcender, brasileiros. É o Brasil, gente. Não é América do Sul, não. É o Brasil. Então, olha, só reforçando, olha, recomendação. O site do Pizinga, tá? Não tem www não, é pax-profundis.org/governo/oculto.htm, não tem o L, ok? Muita informação, muita coisa que eu falei aqui, eu tirei de lá, então vale a pena estudar, vale a pena buscar lá, porque lá tem mais coisa que eu falei. Lá tem muito mais coisa que eu falei também, dentro da linha dele, que eu misturei, como eu falei, de várias fontes, não foi só dele. Tá? Agora, gente, vamos aproveitar a nossa oportunidade e falar um pouquinho sobre a nossa missão. Nossa, minha, da Letícia e talvez a sua também aí. Né? A embaixada da Confederação Galáctica aqui na superfície do planeta Terra. Olha, a Embaixada da Confederação Galáctica será um local físico existente na cidade de São Tomé das Letras, capital esotérica do Brasil. Nós começamos a fazer, ensaiamos e tivemos que dar um passo atrás, tá? Porque as coisas têm que ser plasmadas. Não é fácil fazer as coisas no físico, gente. Não é fácil, tá? Ela tem que vir trazendo lá de cima, do plano espiritual, mental, emocional, astral, né? Energético e físico. E não é algo individual. Sempre é um trabalho coletivo. Essas coisas de natureza espiritual são coletivas, gente. Não tem eu, não. Sabe? É nós, é o grupo. Bom, o objetivo da Embaixada da Confederação Galáctica é ser um ponto de encontro harmônico de diversas civilizações e culturas, dos mais variados planos da criação, bem como paragens. Espera-se, com esses encontros, a troca de informações, conhecimentos e práticas que beneficiem a todos os envolvidos, principalmente a evolução da raça humana, hoje residente na superfície do planeta Terra. Propõe-se também a facilitar o acesso a conhecimentos objetivos, sérios, confiáveis e diversificados acerca das realidades dos nossos irmãos e irmãs estelares. Ou seja, essa própria live de hoje, de ontem, é bem específico um trabalho da Embaixada da Confederação Galáctica no planeta Terra. A Embaixada da Confederação Galáctica é uma missão que eu, professor Juarez, recebi. Foi uma missão enviada através da forma que hoje
conhecemos por canalização. Há uma mistura aqui entre o místico e o esotérico, tá? Mais para o esotérico. Sim. Você tem uma, acho que você tem uma palestra que você fala disso, né? Sim. Então, assim, eu estou consciente disso. Para mim, é claro, é uma convicção. Mas é só eu que tenho que fazer? Não. Eu não vou conseguir fazer sozinho. Essa é aquela coletivo. coisa da era de Aquários que você falou. A era de Aquários é coletiva, grupal. Sempre grupo. Né? Essa missão, olha, foi abraçada por um grupo de esoteristas e ufólogos aqui de São Tomé, chamada Equipe Múltiplas Consciências. Então, nós já temos um pequeno grupo, mas é muito pequeno ainda, que fazem trabalhos semelhantes, mas cada um na sua linha, cada um com o seu trabalho, com a sua responsabilidade, com a sua ocupação, né? Então, a ideia é essa, é esse encontro mesmo de diversificado, como é o encontro das raças extraterrestres, como nós colocamos, né, na live passada. Entendemos que a Embaixada da Confederação Galáctica não pertence a ninguém em especial, e muito menos ao planeta Terra, mas sim à Confederação Galáctica. Okay? Só um detalhe, há uma diferença do termo embaixada para consulado, não sei se você sabe. Consulado é um local de encontro de comércio, de empresários, de pessoas. Embaixada é de governos mesmo. Okay? Então, seria o ponto de contato com os governos. E é interessante a gente lembrar que São Tomé das Letras é regida pelo planeta Júpiter, que é o planeta da diplomacia. Né? Na embaixada está o embaixador, que é um diplomata. E aqui em São Tomé, falando de várias culturas e tal. Aqui em São Tomé é assim, várias culturas, do mundo inteiro. Vem gente de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é país, né? Por isso que a cidade está fechada, né? Por causa nesse momento, do coronavírus aí, porque vem gente do mundo todo aqui, tá? Eu convido vocês para depois quando passando essa quarentena, que venha visitar essa famosa cidade aqui de muitos avistamentos, embaixada da Federação Galáctica, esse lado místico da cidade, esotérico. É interessante conhecer São Tomé, viu? A Letícia usou um termo aí, eu acho importante também esclarecer. Há uma diferença entre federação e confederação. Qual a diferença? Na federação, as partes devem seguir as orientações da direção central. Não existe liberdade total. Né? A confederação não, é como se fosse uma ONU. A confederação existe autonomia absoluta de cada civilização, de cada participante, que se unem buscando um bem comum para todos, desde que haja um consenso. Basicamente isso. Ok? Bom, com relação à embaixada ainda da Confederação Galáctica, essa é uma iniciativa voluntária, sem fins lucrativos, né? De preparo da nossa sociedade para o contato cada vez mais consciente e evidente com nossos vizinhos planetários, estelares e galácticos, cada vez mais. Então, essa live já é uma iniciativa nesse sentido. Dessa forma, até preparar as pessoas, tem que dar informação para elas não se assustarem, né? Às vezes ela vê um Procyon lá, ela leva um susto diferente, aquele olhão, pensa que é Grey. Não, Grey é Grey, Procyon é Procyon, né? E aí vai, os veganos também, cuidando do meio ambiente, cada um tem a sua ação, né? E pode nos ajudar de uma forma ou de outra. O legal dessa confederação em São Tomé é que aqui já é humanos, vamos dizer assim, de tudo quanto é jeito, então já se aceita também de outros povos, outras estrelas, né? Outros mundos. Aqui é mais fácil aceitar gente diferente, né? Isso é legal. Todo mundo aqui é diferente, né? Oi, Rosana, Rubens. E o importante é salientar que essa embaixada ela vai ser da confederação, ou seja, de seres confederados. Se o contato que tivermos com esses seres, são seres confederados que estão aqui para ajudarem. Nenhum para trabalhar, nenhum para sugar, nenhum para implantar chip, nenhum para fazer nada. Aliás, essas coisas estão proibidas já pela Confederação do Planeta Terra. Se houver algum outro que está fazendo, é um marginal, aí é um ser que está... Não quer ajudar, também não trabalha. Que está irregular e vai ser caçado pela Confederação e vai ser expulso daqui. Não é o momento mais para isso, já passou esse momento. Né? E dessa forma, então, olha,
Contamos com a ajuda de pessoas sensíveis com a missão no sentido de divulgação e de doações para a manutenção e o desenvolvimento de nossas atividades da Embaixada da Confederação Galáctica, pois o trabalho físico na superfície do planeta Terra depende única e exclusivamente de nós, de ninguém mais. Eles não vão fazer a nossa parte. Nós é que temos que fazer. Milagre também não vai A acontecer. gente tem que arregaçar a manga, sabe? Cada um fazendo a sua parte. Exatamente. Né? Coisa bem aquariana. Assim. E nós vivemos no plano físico, então boas vibrações só não resolvem, não ajudam. A gente precisa de atitude. Eu convido a você que está assistindo aí a visitar o nosso site www.confederaçãogaláctica, com C, né? Sem o C cedilha, sem o tio, com C, confederacãogaláctica.org.br. Tá certo? Gente, espero que nós tenhamos conseguido transmitir para vocês algumas informações antes muito difíceis, desconhecidas, e essas informações colocadas de uma forma bem organizada, coerente, que dá para a gente entender melhor como a coisa funciona, né? E amanhã depois, tendo um contato, né? Que seja mais fácil, mais harmônico, as pessoas não se assustem tanto. Tá bom? Estamos às ordens de vocês, aqui em São Tomé das Letras também. Nós temos mais vídeos lá no nosso canal do YouTube. Inscreve lá, clica no sininho, dá ok. E aí você vai ver quem perdeu, tá de ontem, tá lá. A da Era de Aquários também é interessante. Tem muitas lives interessantes. Nós postamos tudo lá na nossa página, isso, tá? Isso. Lu, tudo bem? Muito obrigado. E você, divulga esse vídeo, se você gostou, né? Para quem você acha que pode gostar também, pode se interessar, que possa orientar, esclarecer alguma coisa para algum amigo, para parentes. Esse momento é isso, né? A nossa função é disso, é uma função aquariana, né? A Embaixada da Confederação Galáctica tem uma função aquariana de informar, de comunicar e de propiciar elementos para unir as pessoas. Então, nós estamos alinhados com a Era de Aquários, tá? E contamos com você. Então, quarta-feira que vem, próxima live, às 5 horas, no mesma linha do tempo, bate-canal. Isso, o tema será salto quântico na visão astrológica. Super interessante. Muito interessante. Até lá. Beijo pra vocês. Tchau.